né? Vamos lá então, pessoal. A primeira ação que a gente vai implementar aqui no nosso CRUD de cliente, né? Vai ser do ponto de vista em que a gente já tinha previsto anteriormente, que é do banco de dados para a tela e não o contrário, né? Não da tela para o banco de dados, da tela para o banco de dados é a visão que o usuário tem. E da visão do desenvolvedor, o que a gente vai fazer é desenvolver do banco de dados para a tela. Então, a primeira ação que a gente vai desempenhar do CRUD no cliente, né, vai ser a listagem de todos os clientes do banco de dados para a tela. Isso porque é um pré-requisito na hora de a gente fazer, por exemplo, a gravação de um registro. Quando a gente grava um registro de cliente, a próxima ação que a gente faz na tela é de atualizar a tabela com as informações novas, com a informação recém-incluída. Então, o primeiro passo que a gente vai desenvolver aqui é a listagem de clientes do banco de dados para a tela. Então, a gente vai fazer o seguinte: a primeira questão que a gente trabalha é a questão da iteração. Quando a gente cria um array list, né, uma coleção de objetos de produto, a gente precisa fazer a representação de cada linha na tabela em um objeto no projeto. Então, para cada registro de produto do banco de dados, a gente cria um novo objeto da classe produto dentro do nosso projeto. Para isso, a gente precisa criar, né, fazer uma representação dessa tabela na nossa aplicação. Né? Esse objeto produto, né, essa tabela produto, ela se torna um objeto dentro da aplicação. E a gente vai criar um objeto, na verdade, a representação do objeto cliente baseando, né, na view, porque a view traz todas as informações da tabela pessoa e mais as informações da tabela cliente. Então, primeiro passo, a gente cria uma classe na qual é possível representar um ou vários objetos, né, da classe cliente. Isso a gente faz na classe bin. A classe bin, o pacote bin, né, aliás, ele serve para abrigar essas classes que vão representar um ou vários itens do banco de dados na forma de um objeto. Da seguinte maneira, eu vou criar aqui na classe bin uma nova classe Java. Essa nova classe Java, por questões de padronização, né, a gente vai chamá-la de cliente.java. A extensão já vem por padrão. Eu vou clicar no botão Find, simplesmente, onde a gente vai agora implementar essa classe para que ela represente um ou vários clientes. Primeira análise que a gente precisa fazer. Na primeira listagem, que foi a listagem de produtos, a gente busca todos os registros da tabela de produto, da seguinte forma: ou com o RAID, ou com MySQL Workbench, ou com qualquer outro front que vocês possam trabalhar aí para manipular o banco de dados. A gente vai rodar a seguinte consulta, ó: select asterisco from produto. Essa foi a primeira tabela que a gente trabalhou. E quando a gente lista todos os registros da tabela de produto, a gente vai perceber o seguinte, ó: retorna-se então produto ID, descrição, preço, custo, preço, venda e quantidade. E com base no que retorna do banco de dados, né, o que retorna na tabela, a gente preparou a classe produto.java, que ela traz na mesma sequência, ó, produto ID, descrição, preço, custo, preço, venda e quantidade. Existe uma
característica específica dessas próximas tabelas, porque elas não são tabelas comuns, né? A gente agregou, né, essas duas tabelas em uma tabela virtual que a gente chama de view. Então, na estrutura do projeto, né, e no início do projeto, vocês receberam aí alguns arquivos, entre eles uma view chamada v_cliente, e ela junta pessoa ID, que é a chave primária da tabela pessoa, nome da tabela pessoa, tipo pessoa, CPF, CNPJ e telefone da tabela pessoa, além de e-mail. Data de cadastramento é o que configura a data em que o cliente foi cadastrado, né? A data em que o cliente foi registrado, e essa informação provém de outra tabela, que não a tabela pessoa. Então, virtualmente, a gente vai representar nosso objeto cliente dessa maneira, com os atributos pessoa ID, nome, tipo pessoa, CPF, CNPJ, telefone, e-mail e data de cadastro. Nessa ordem que a View entrega para a gente, tá bom? Então, o primeiro passo aqui, ó, é fazer a declaração dos atributos da classe. Quais são as características de um cliente? A primeira característica, a primeira informação que caracteriza um cliente dentro da nossa aplicação vai ser a chave primária da tabela. Porém, o que a gente vai considerar como chave primária é pessoa ID. Mesmo analisando que a gente tem chave primária nas duas tabelas, o identificador único para essa view vai ser pessoa ID. Por meio do pessoa ID, eu consigo identificar qual é o registro de cliente, já que ele é uma chave estrangeira na tabela de cliente. Então, primeiro atributo a ser criado é um atributo privado, porque eu não vou permitir que esse atributo seja manipulado diretamente através de outra classe, né? Essa informação ela é do tipo inteiro, por isso eu vou criar um atributo do tipo int, que vai se chamar pessoa ID, tá bem? Da mesma forma em que retorna da view, primeiro pessoa ID, tipo int. Segundo atributo que a gente vai criar para representar um cliente na nossa aplicação é o atributo nome. E a gente vai criar um atributo encapsulado privado. Ele vai ser uma string, que é o tipo de dados para textos no Java. Varchar vem do MySQL, a gente vai colocar aqui uma variável do tipo string chamada nome. O próximo atributo, também privado, vai ser um atributo tipo pessoa, tá bom? A gente vai chamar aqui a gente vai criar uma string, em que eu vou chamar aqui de tipo pessoa. Próximo atributo vai ser CPF, CNPJ, que a gente declarou também como um char, é um tipo de dado textual para armazenar uma sequência numérica longa. Então a gente vai declarar que o nosso próximo atributo vai ser um private string CPF CNPJ. Depois dessa coluna, a gente tem a informação de telefone, que também foi declarada como char no banco de dados de 11 posições. A gente vai criar um atributo private string telefone. Seguindo a mesma ordem que a tabela, em que a view entrega as informações que ela vai entregar para a aplicação, próxima coluna é o e-mail, que também é um varchar. Então a gente vai ter um private string e-mail. Por fim, a gente tem um atributo
que não tem um tipo nativo, né? Ele não é do tipo, por exemplo, int, string, double, float e por aí vai. A gente vai precisar fazer a inclusão de uma classe do Java para trabalhar com esse tipo de dados, né? Com esse tipo de dado que é a data de cadastro. Então a gente vai declarar um atributo do tipo private date. Tentando fazer a inclusão aqui, ó, ele vai importar a classe date do pacote java.util. Então eu incluo a classe java.util, faço a importação aqui no início da classe, e essa data, esse atributo do tipo data, vai servir para a gente manipular informação de data de cadastro do cliente. Então, como aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atributos. E aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas que a view retorna. Eu já consigo criar um objeto, né? Já vou conseguir daqui a pouco criar um objeto da classe cliente, criar ou criar uma coleção desses objetos, representando todos os registros da view cliente no banco de dados. Mas para que eu consiga fazer a representação desses registros do banco de dados na minha aplicação, eu preciso criar um método construtor. Inicialmente, a gente vai trabalhar com um método construtor que permite criar um objeto dessa classe, sem inicializar os atributos da classe. E um outro método construtor que nos permita criar aí um objeto dessa classe somente quando a gente determina quais os valores de cada atributo da classe. Então, um primeiro método que a gente vai implementar aqui vai ser um método construtor vazio, o que permite, por exemplo, criar um new cliente sem passar nenhum atributo, qualquer que seja ele. E a partir dos métodos set, a gente pode criar esses atributos de maneira mais específica, ou representando só por um atributo, ou, por exemplo, setando só o valor da chave primária para criar um objeto especificamente, tá? Então a gente vai utilizar as ferramentas aqui do próprio NetBeans. Se a gente clica com o botão direito, a gente pode vir na opção Insert Code, né? Ou pelo atalho Alt Insert, que já vem diretamente nesse atalho, onde a gente pode criar, por exemplo, primeiro um método construtor. Nesse primeiro exemplo de método construtor, não vamos selecionar nenhum atributo de classe, e a gente vai gerar esse método, ele gera vazio, né? E na sequência, vou utilizar de novo o Alt Insert, vou selecionar a opção construtor, só que dessa vez eu vou selecionar todos os atributos da classe que foram declarados previamente, e quando eu gero esse método construtor, o que acontece é que, quando eu criarei, então, nesse caso, um objeto da classe cliente, eu preciso obrigatoriamente passar um valor para o atributo pessoa ID, que vai ser setado na primeira linha, um valor para o atributo de nome, um valor para o tipo pessoa, CPF, CNPJ, telefone, e-mail e data de cadastro. Então a gente cria um objeto com todas as características de cliente, certo? Além dos atributos e do método construtor, em alguns determinados casos, a gente pode precisar de recuperar especificamente o telefone de um determinado cliente. E um caso, com certeza, é a gente fazer a recuperação especificamente do valor da chave primária do cliente, que é o Pessoa ID. Por isso, a gente já deixa pronto os métodos getters e setters. Esses métodos, eles servem tanto para atribuir um novo valor para um atributo,
quanto para recuperar um valor especificamente de um determinado atributo, fazendo esse acesso indireto ao atributo e não diretamente mudando o valor dele. Então, o que a gente vai fazer na próxima implementação, né? E a gente vai utilizar também aqui as ferramentas do NetBeans. Vou dar um Alt Insert. A gente vai criar todos de uma vez, todos os métodos get e todos os métodos set. É só vir nessa opção getter and setter. E marco aqui, ó, todos os atributos que eu quero, ou marco de uma vez aqui, ó, na classe cliente, tudo. Quando eu clico no botão, então, de gerar, ele gera um método que retorna o valor do atributo pessoa ID ou que seta um valor para o atributo pessoa ID dessa classe. E o mesmo para nome, a gente repete mesmas funcionalidades para tipo de pessoa, CPF, CNPJ, telefone, e-mail e data de cadastro. A gente pode, a partir de agora, então, criar um objeto da classe de cliente vazio e, por meio dos métodos set, determinar qual é esse cliente, setando pessoa ID, nome, tipo pessoa e todos os outros atributos. Ou eu crio diretamente um objeto da classe cliente, inicializando todos. Além disso, eu posso recuperar um, outro ou vários atributos de classe por meio dos métodos get. Então, a gente já tem essa etapa concluída de representação de um determinado objeto da classe cliente. O nosso próximo passo, já que a implementação se faz do banco de dados para a tela, é fazer aí o método, né, criar uma classe DAO que vai prover vários métodos de manipulação dessas informações do banco de dados para a tela, né? Então, o primeiro método que a gente vai implementar, inclusive, nessa classe cliente DAO, vai ser o método de listagem dos dados. E a partir da representação de vários clientes provenientes do banco de dados, a gente vai criar uma coleção desses dados, né, uma coleção de objetos de cliente, e preencher lá na tela uma tabela com todos os clientes que porventura existirem, né? Então, o próximo passo, depois de já manipulado aqui a nossa classe de cliente na classe BIM, no pacote BIM, a gente vai criar uma nova classe no pacote DAO que vai fazer essa comunicação com o banco de dados, esse intermédio com o banco de dados. Então, no pacote DAO, eu vou criar uma nova classe Java, que vai ser responsável por manipular esses dados e que a gente vai chamar aqui de cliente DAO. A classe cliente DAO, então, criada, pronta aqui para iniciar a implementação. A gente vai fazer inicialmente um método responsável por listar todos os registros de cliente no banco de dados. Ele vai jogar essas informações da view, né, que vem de uma view no banco de dados. Elas vão ser manipuladas em um result set e depois de que elas vierem nesse result set, nessa mesma sequência, nessa mesma ordem e mesmos tipos de dados que a view entrega para o result set, aí nós vamos manipular essas informações criando uma coleção de objetos da classe cliente e retornando essa coleção de objetos para qualquer método que chamar o método list da classe cliente DAO. Então, só para fazer um registro de comentário, né? A gente tem um método aqui responsável, então, por listar todos os clientes da tabela ou da view v_cliente ou todos os clientes do banco de dados,
mais especificamente os que estão na view de clientes. Então, o que a gente vai fazer como declaração aqui? Primeiro vem o encapsulamento, esse vai ser um método público. Isso porque o método list ele vai obrigatoriamente, né, precisar ficar acessível por uma classe ou por várias classes de fora desse mesmo pacote. Então ele precisa ficar visível em todo o sistema. Esse método ele vai retornar a quem chamá-lo, né, quem invocar esse método, um array list. Esse array list vai ser esse array list, né, pessoal, é uma coleção de objetos. E ele vai criar uma coleção de objetos da classe cliente, porém da classe cliente que está no pacote bin. E a gente faz essa importação. E o nome do método, por padrão, também vai ser list, seguindo o que a gente já tinha feito no produto DAO. A gente vai ter um método que vai retornar um array list do tipo com o nome list. Só um detalhe aqui, a gente pode fazer isso daqui também, ó. Não especificar qual é o array list que vai ser retornado, tá bem? O que a gente faz aqui então, né, como primeira linha de implementação do método, é declarar um array list vazio da classe de clientes para que ele seja no final retornado, né? Então, o que a gente faz é o seguinte, ó, declara a coleção de objetos de cliente vazia. E a gente vai declarar logo em seguida um array list. Esse array list, sim, é da classe cliente do pacote bin, que a gente vai chamar internamente de clientes, vai receber um novo objeto da classe ArrayList, porém vazia. A última linha de implementação desse método list, vai ser retornar o ArrayList, né? Retornar essa coleção de objetos, que vai ser preenchida aqui na linha, né, nos passos anteriores. Mas a última funcionalidade do método list é entregar uma coleção de objetos do tipo de objeto cliente, vários ou nenhum objeto dessa classe cliente. Então, a gente retorna a coleção de objetos a quem invocar o método list. E isso se faz por meio do return clientes. Só que entre a declaração do ArrayList e o retorno propriamente dito desse ArrayList, o que a gente vai fazer aqui é fazer uma conexão com o banco de dados, retornar todas as informações, manipular um tipo de dado novo que a gente vai utilizar, que é o data, né? É a data de cadastro, criar vários objetos aí da classe cliente, jogando eles para dentro do ArrayList. Por isso a gente vai precisar fazer essa implementação dentro de um bloco try catch, porque pode ser que algumas, né, uma ou várias exceções ocorram durante a execução deste método. Uma situação que pode ocorrer, a gente pode escrever aqui, de repente, a nossa query, né, de listagem de clientes de maneira errada. Por exemplo, não select asterisco from cliente, quando na verdade a gente vai listar da view. Ou senão a gente pode colocar v cliente sem underline, um erro de SQL. Pode ser que retorne uma exceção. Caso a gente não inclua, por exemplo, né, a biblioteca de comunicação com MySQL, outra exceção pode ser lançada. Outro exemplo do que pode ocorrer como exceção: seu banco de dados está em outro servidor, há uma falha na rede, ou mudaram o IP do servidor, ou qualquer um outro motivo de comunicação entre o servidor de aplicação
e o servidor de banco de dados e a nossa classe de conexão, ela pode retornar alguma exceção. Então, todas essas exceções que podem ocorrer, elas devem ser manipuladas, né? Elas devem ser tratadas dentro da aplicação. Por isso, a gente vai envolver a nossa implementação dentro de um bloco try. Caso ocorra uma exceção, a gente vai fazer a captura dessa exceção e, posteriormente, aqui o tratamento, tá bem? Para que o usuário não veja ou não tenha uma experiência desagradável com a implementação do nosso sistema. Então, a primeira linha de implementação do block try é efetuar a conexão com o banco de dados, né? Aqui é basicamente, pessoal, o conceito de algoritmo. É uma sequência de passos lógica que deve ser efetuada aqui, né? Primeira coisa para a gente listar as informações com o banco de dados é fazer a conexão com o banco de dados. Então, eu crio um objeto da classe conexão, já fiz a importação lá do pacote configs. A conexão eu vou chamar de C, recebe new conexão. E para que eu tenha uma conexão efetiva com o banco de dados, eu preciso chamar o método connect, que além de conectar com o banco de dados, vai deixar disponível, né, aqui na nossa classe conexão, vai deixar disponível esse atributo público chamado conexão, que será a conexão ativa com o banco de dados aí disponível para a gente manipular. Próxima declaração que a gente vai fazer aqui é criar aí um objeto para a gente fazer aí a nossa sentença SQL, né? Então a gente precisa criar um objeto da classe statement, que é um objeto para manipulação da sentença SQL. Eu vou criar um objeto da classe, só um minutinho aqui, pessoal, da classe statement, tá bom? Crio um objeto da classe statement do java.sql. Nesse caso aqui, mais uma daquelas situações em que ele não importa para a gente, né, diretamente. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui, ó, é um import java.sql.statement. Então, eu crio um objeto da classe statement, que eu vou chamar aqui de st, que recebe da conexão ativa com o banco de dados. Geraldo, Sim, sobe fazendo favor para me enviar a parte da importação do statement. java.sql.statement. Obrigada. Então, a gente vai invocar um método que vai estar disponível com a conexão ativa com o banco de dados, que é o método createStatement. Ou seja, esse objeto vai ficar esperando uma sentença SQL, uma query, para que seja executada diretamente no banco de dados. De posse desse objeto, então, a gente cria um objeto da classe resultSet. As informações vão retornar do banco de dados estruturadas dessa forma, né? A gente vai listar tudo da view cliente, então ele vai retornar para a gente 7 colunas e N linhas. Pode ser que não retorne nenhuma e pode ser que retorne 1 milhão de linhas, por exemplo, né? Ou até mais. Então, a gente cria um objeto da classe resultSet para fazer então a captura de todas essas informações vindas de maneira semi-estruturada, tá bom? Então aqui, ó, a gente cria um resultSet para manipulação dos dados semi-estruturados. Então a gente cria um objeto da classe resultSet, que eu vou precisar também aqui, como eu não estou fazendo a importação, java.sql.resultSet.
da mesma forma que eu fiz aqui, ó, java.sql.resultSet. E agora eu crio um objeto dessa classe resultSet, em que eu vou chamar de rs, e ele vai receber do meu objeto statement, st, ponto, execute query. Ele vai executar uma query no banco de dados, uma sentença no banco de dados. E a gente já definiu anteriormente ali como seria, né? A gente vai buscar, né? Vai dar um select, vai trazer todas, por isso asterisco, todas as informações da view v_ cliente. E só um detalhe ainda, pessoal, que eu vou precisar conferir. Na view de cliente, ele já está fazendo a ordenação. Então, eu não preciso utilizar a cláusula order by aqui, nesse trecho, porque a própria view já vai trazer as informações de cliente ordenando ali pelo nome, tá bom? Então, esse resultSet vai retornar 0 ou várias, né? Ele pode retornar N linhas de registro da tabela de cliente, da view de cliente, aliás. E tem um detalhe, como a gente vai manipular data, que é um tipo de informação que não é nativa, né? não vem por padrão, a gente vai precisar fazer a importação aí e o tratamento, né, para fazer essa formatação de data, tanto do banco de dados para a tela, quanto da tela para o banco de dados, porque o padrão que o MySQL utiliza é o padrão onde ele coloca primeiro os 4 dígitos de ano, separa por um tracinho os 2 dígitos do mês e separa por um tracinho os 2 dígitos do dia. Então, esse daqui é o formato que o banco de dados, né, o sistema de gerenciamento de banco de dados, MySQL especificamente, ele está manipulando. E a gente precisa pegar essas informações, tratá-las dessa forma dentro da aplicação, mas quando a gente for exibir essas informações do banco de dados, elas vão ser exibidas, né, e tratadas no padrão brasileiro, que primeiro ele mostra os dias, né, em 2 dígitos, barra o mês também em 2 dígitos, barra o ano em 4 dígitos. Por isso a gente vai criar um objeto para fazer a formatação da data, tá? Cria um objeto para formatação da data. E essa formatação de data vai depender também de uma classe que vai manipular aí esses dados por meio da classe SimpleDateFormat do pacote text, e ele também vai precisar de manipular aí um dateFormat. Eu vou tentar fazer importação, vou ver se vai funcionar direto aqui. Eu vou utilizar um dateFormat. Ele já fez ali, ó, a sugestão do java.text, então vai importar java.text.dateFormat. Eu vou chamar esse objeto de format. Esse objeto vai receber um casting, né? Ele vai receber um novo objeto da classe SimpleDateFormat, que é uma das variações possíveis, né, por herança, de que a gente implemente ali a classe DateFormat. Então, eu vou dar aqui um Ctrl espaço, ele já encontrou também, ó, o SimpleDateFormat e faz a importação para a gente. E esse formato simples de data que a gente vai utilizar, ele vai ser uma string da seguinte forma. Primeiro, os 4 dígitos relativos ao ano. Depois, 2 dígitos referentes aos 2 dígitos do mês. E, por fim, 2 dígitos para o dia. E é assim que a gente vai manipular a data nesse método. E também no objeto da classe cliente, lá do pacote bin. Então, agora que eu tenho todos os pré-requisitos de listagem de cliente no banco de dados, a gente faz um laço de repetição percorrendo todas as linhas que o resultSet tiver recuperado. Então, a gente faz aqui, ó, um laço de repetição while,
E a condição para que esse laço de repetição, né, ele implemente as próximas linhas vai ser o seguinte, ó. Eu tenho no result set, no tipo de classe, né, no objeto RS do result set, um método disponível que é o método next. Esse método next, ele passa para o próximo item do result set. No primeiro caso aqui, ele pega o primeiro item da view que retornou e a cada próximo item que existir dentro do result set, ele implementa o que vem logo a seguir. Então, assim, ó, basicamente isso daqui faz, ó, a cada linha que vier que retornar da view, vou até colocar esse comentário aqui, ó, a cada linha retornada pela view v_ cliente, a cada uma que for encontrada ali, o que a gente vai fazer é criar um objeto da classe cliente. Então, para criar um objeto da classe cliente, eu vou chamar esse objeto de cliente com C minúsculo, recebe new cliente. Vamos então agora com mais critério, mais cuidado, linha por linha aqui. Para eu criar um objeto da classe cliente, eu preciso analisar o método construtor da classe cliente, do pacote bin. Eu venho aqui e analiso o seguinte, ó. A classe cliente espera que eu retorne, eu passe inicialmente, né, o valor da chave primária da tabela de pessoa. Então, primeiro eu preciso passar pessoa ID, certo? Para que eu passe aqui como primeiro argumento para o método construtor o pessoa ID, eu vou manipular o meu result set. O result set que está recebendo os dados que vêm da view de maneira semi-estruturada. Então, eu sei do seguinte, ó, dentro do result set, eu preciso encontrar primeiro e passar primeiro a coluna pessoa ID. Então, quando a gente vem na view para analisar onde vem essa coluna pessoa ID, a gente analisa o seguinte, ó, pessoa ID é a primeira coluna. Então, é a coluna que está na posição 1 de colunas do result set. Eu volto aqui, então, para a criação do objeto da classe de cliente e vou passar como primeiro argumento rs.getInt, porque eu vou passar uma informação do tipo inteiro. E essa informação do tipo inteiro vem na primeira coluna da view, v_cliente, que é referente ao valor pessoa ID do banco de dados. E aqui, ó, eu cumpro o primeiro argumento do método construtor. O segundo argumento que o método construtor da classe cliente aguarda é a informação do nome do cliente. E aí a gente vai seguir a mesma lógica. O segundo argumento, então, eu vou colocar aqui uma vírgula e vou passar, ó, segundo argumento do método construtor. No result set, eu preciso encontrar o nome do cliente. Mais uma vez, analisando a view, a segunda coluna que retorna para o result set armazena o nome. E o nome é do tipo varchar no banco de dados e é do tipo string na aplicação. Então, eu preciso pegar do result set a segunda coluna, porém eu preciso converter ela em string. Então, é rs.getString na segunda coluna da view. Terceiro argumento que o método construtor aguarda é a informação do tipo de pessoa. Se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ele vai retornar um char de uma posição. A gente está manipulando aqui uma string, tipo pessoa. Terceiro argumento. Todos os argumentos, né, e todas as colunas estão dentro do result set. Então, no result set, eu preciso passar aqui para o método construtor uma string
Então eu vou passar rs.getString, e essa informação de tipo de pessoa, na view, eu vou encontrar aqui, ó, na terceira coluna, né? A primeira é pessoa ID, a segunda é nome, a terceira é o tipo de pessoa. Então o terceiro argumento aqui também vai ser a terceira coluna que vem da view. Vou continuar analisando o método construtor da classe cliente, porque ele aguarda ainda mais métodos, olha só. Ele está aguardando mais argumentos, aliás. Então, eu venho aqui, depois do tipo de pessoa, ele aguarda o número do documento, e que a gente chamou aqui de CPF, CNPJ. Então, ele espera uma string. O que eu faço é manipular o meu result set, dizendo que eu vou recuperar uma string para ser passada para o CPF, CNPJ, e essa informação está aqui, ó, quarta coluna da view. Então, eu vou passar qual é o valor da coluna que eu pretendo passar aqui como argumento para o método construtor. Acho que tem mais argumentos aqui. O próximo é o telefone, que também é um string. Então, para a criação de um objeto da classe cliente, eu vou manipular o result set, que está com todos os itens da view, get string. O telefone é do tipo string. O atributo telefone é do tipo string. Em qual coluna da view eu vou encontrar o telefone, né? Aqui, ó, quinta coluna, depois do CPF CNPJ. Então, eu vou passar uma string na quinta coluna. Tenho ainda mais dois argumentos para o método construtor. O próximo é uma string, que vai ser o e-mail. Então, como é uma string, eu vou procurar no result set uma string. E agora eu vou na view verificar em qual coluna eu encontro a informação. Ó. Sexta coluna da view é relativa a e-mail. E o último, por fim, né? O último argumento, né, que a gente vai passar ali, finalmente é do tipo data. Então, aqui ó, o método construtor espera um argumento do tipo date. Para eu passar um argumento do tipo date, eu vou precisar fazer aqui uma conversão de dados, considerando que esse não é um tipo de dado nativo, né? Não é um tipo de dado que a gente vai fazer sem precisar fazer importação. O date ele precisa ser importado, que é um tipo de dado um pouco diferente. Então, a gente vai utilizar o objeto da classe format para fazer essa formatação e essa conversão de dados, ponto parse. O método parse, ele espera, né, que a gente passe uma string. Então, basicamente, nesse último argumento aqui, ó, a gente está dizendo que vai passar um argumento do tipo date. E a gente está fazendo isso porque o método construtor da classe cliente aguarda um atributo do tipo date, java.util.date. Para fazer essa conversão, então, a gente vai utilizar do próprio java.text um objeto da classe dateFormat e vamos passar esse argumento no padrão de data. Porém, essa data, né, ela vai ser obtida do banco de dados. Ela vai vir lá da view. E quando ele vem da view, ele vai ser tratado aqui, ó, aqui como um date, mas no result set ele é uma string. Ele é um texto. A gente vai recuperar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima coluna, a gente vai recuperar essa informação. Então, no result set, a gente vai recuperar como texto a data, que está na sétima coluna. Então, agora, eu criei um objeto da classe cliente, com essa implementação, e a cada objeto, né, a cada linha que existe na view, eu crio um objeto, e cada objeto criado, ele é adicionado aqui, ó, ao nosso ArrayList, a nossa coleção de dados, para manipular, para representar cada cliente
dentro da nossa aplicação. Então, aqui a gente adiciona o objeto da classe cliente à coleção de objetos dessa mesma classe. Eu já tenho essa coleção declarada na primeira linha do método. Então, clientes é o meu ArrayList.add, ou seja, adicione um novo objeto da classe cliente nessa coleção. Depois de tudo implementado, então, a gente vai retornar um objeto da classe cliente, porém aqui pode ser que a gente recupere 3 tipos de exceção. Pode ser que ocorram 3 tipos de exceção. Então a gente vai recuperar aqui, caso ocorram, né? Primeiro tipo de exceção, pode ser que ocorra uma exceção do tipo class not found exception. Class not found exception, ou seja, pode ser que essa classe que a gente declarou aqui, na nossa classe conexão, essa classe driver que a gente está manipulando pode ser que ela não seja encontrada. Esse caso ocorre quando a biblioteca indicada não foi incluída no projeto. A gente já fez isso, porém o código fonte não consegue identificar isso por padrão, então a gente tem que fazer esse tratamento. Além de um class not found, pode ocorrer uma exceção SQL. Pode ser que eu vim aqui e coloquei um select faltando T. Né? A gente já faz a validação, mas o projeto, né, o Java, ele exige que você faça esse tratamento de exceção SQL. Então, pode ser que ocorra um SQL exception. E pode ser que ocorra também mais um caso, né, porque a gente que criou um padrão de representação de data, e a gente sabe que o MySQL manipula essa informação desse jeito, mas pode ser que você venha aqui e coloque qualquer coisa. E o Java não permite que você faça essa implementação sem uma captura de exceção ou sem lançar a exceção diretamente no método. Então, um outro tipo de exceção que a gente pode, que a gente deve tratar aqui é o parse exception, porque a gente está fazendo a manipulação de uma informação baseada em um padrão que o próprio desenvolvedor definiu. E pode ser que o desenvolvedor escreva qualquer coisa, tá? Então pode ocorrer uma exceção do tipo parse exception, que a gente vai capturar aqui. Qualquer uma delas que ocorrer, ela vai criar um objeto chamado e nessa situação a gente vai lançar um JOptionPane .show message dialog. E a gente vai mostrar na tela qual foi a mensagem que retornou dessa exceção, de qualquer uma delas que seja, né? Pode ser, por exemplo, na primeira implementação, aliás, que a gente fez aí, ocorreu uma falha de conexão com o banco de dados. E que estava faltando, né? Como o Romário tinha identificado, a indicação de qual era o sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, qualquer exceção que ocorrer ou na conexão de banco de dados, seja ela uma exceção SQL, seja ela uma exceção de parse de data, o que vai ocorrer é que o sistema vai lançar aqui um JOptionPane, tá bem? Então aqui a gente tem a implementação do método list, da classe cliente DAO. Esse método list, só recapitulando o que ele faz, né? Ele vai retornar um ArrayList. Esse ArrayList que vai ser retornado vai ser uma coleção de objetos da classe cliente. Essa classe cliente, então, é um pré-requisito para listagem, né? E analisando a classe cliente do pacote bin, ela serve para representar aqui um objeto da classe cliente, espelhando o que a view de cliente vai retornar do banco de dados. Ela retorna pessoa ID, que é a chave primária,
da tabela pessoa, nome, tipo pessoa, CPF, CNPJ, telefone e e-mail são da tabela de pessoa e data de cadastro é uma informação da tabela de cliente. Então a gente vai fazer a junção das duas tabelas aqui em um objeto, por meio do que a gente já tem na view do banco de dados. Essa coleção de objetos inicialmente é vazia, então a gente tenta efetuar uma conexão com o banco de dados, cria um objeto que faz a manipulação aí de uma sentença SQL, executa essa sentença SQL, retornando todos os registros para um result set, e deixa isso aqui por enquanto em standby para criar aqui um objeto da classe DateFormat que serve para fazer a manipulação de datas, tanto do banco de dados para a aplicação, quanto da aplicação para o banco de dados, sabendo que tipo de dado do banco de dados é uma coisa e tipo de dado na aplicação é outra. O Java tem seus próprios tipos de dados, o MySQL tem seus próprios tipos de dados. Muitos são compatíveis, alguns deles não. Por isso que a gente faz a manipulação de data utilizando a classe DateFormat. E aí, a partir disso, a cada nova linha encontrada, a cada nova linha que existe na view de cliente, que está armazenada no result set, a gente cria um objeto da classe cliente. Esse objeto da classe cliente é o método construtor aqui, da classe cliente. Então a gente respeita essa passagem de argumentos aqui para fazer aí a criação de um novo objeto. Então primeiro a gente passa a pessoa ID. Esse pessoa ID é recuperado no result set. Ele é do tipo inteiro lá no método construtor. E a gente vai lá na view para identificar onde que eu encontro a coluna pessoa ID. Encontrei a coluna pessoa ID na primeira posição, passei esse valor aqui para o método construtor. Na sequência a gente passa o nome, que está na segunda coluna, e por aí vai, até a gente encerrar. Pode ser que não esteja sequencial, não significa que isso daqui é uma regra. Depende de como foi declarado o método construtor e depende de como está configurada a view, tá bom? Então, como a gente teve um planejamento bem feito aí, tanto na concepção do banco de dados, quanto na declaração e na criação da classe BIM de cliente, o que a gente fez aqui, foi conseguir fazer um sequencial na passagem desses parâmetros. Ele cria, então, um objeto da classe cliente, com base na informação que veio lá do banco de dados. Então, ele representa um cliente por um por vez, um a cada passo, e cada objeto que ele cria da classe cliente, ele adiciona no ArrayList. Uma vez esse ArrayList preenchido, seja ele aí com um ou com inúmeros clientes, ele vai retornar essa coleção daqui a pouco lá para a tela, para preencher a nossa tabela. E caso ocorra uma exceção de uma classe não encontrada, uma exceção SQL ou um parse de data feito de maneira errada, o sistema vai lançar um diálogo na tela, tá? Então, a princípio, a gente precisa desses... isso é pré-requisito para listagem dos clientes de maneira visual. E na próxima aula, então, a gente vai criar o formulário de gestão de cliente, o formulário visual de gestão de cliente, com todos os campos e todos os inputs, do Java, para que a gente consiga fazer a gravação e atualização de dados e fazer toda a interface com o usuário, tá bem? Então, por hoje, pessoal, o que a gente precisa fazer é